Aleluia, glória a Deus. Eu gostaria de ler a palavra de Mateus 8, no versículo 23. Aleluia, glória a Deus. Quero te dizer, irmão, que o Senhor, Ele está no controle da minha vida e da sua vida. Às vezes nós pensamos que o Senhor perdeu o controle, mas Ele está no controle. Só temos que acalmar o nosso coração, assim como o Nino falou, né? Acalmar o coração no meio da tempestade significa que nós confiamos no Deus que nós servimos. Não é fácil, não é. Não é fácil você aquietar o coração, vendo tudo acontecendo em nossa volta e achar que está tudo perdido. Mas eu quero te dizer que nessa manhã Deus tem uma palavra para mim e para você. Uma palavra de confronto, uma palavra de consolo. Ontem eu estava ali, fui ministrar à noite e falava sobre avivamento. O que é o avivamento? O avivamento, irmão, não é falar em línguas estranhas. O avivamento não é pular na igreja. Isso faz parte do cristão. É a bagagem que nós temos. É a comunhão que nós temos com Deus. Mas o avivamento é todo dia você olhar para o céu e falar: Deus, está tudo errado, mas eu estou te servindo. O Senhor fechou a porta, mas eu estou te servindo. O Senhor recolheu, como a irmã terminou. Aquele homem, ele estava dormindo e se levantou para se recolher. Então, nós não sabemos o dia da nossa ceia. Então, avivamento é isso, irmão. É você todos os dias estar lutando para subir. Avivamento não é culto pentecostal, porque o culto pentecostal nós somos pentecostal. A igreja hoje tem buscado cultos pentecostais, cultos gloriosos. Mas como é? Nós saímos e entramos da mesma maneira? Não. Avivamento é curar alma. Avivamento é como você sair do culto com a alma lavada e você dormir a noite toda. E acordar de manhã e falar assim: Deus, eu vou dormir porque quem vai cuidar de mim é o Senhor. Isso é avivamento. Eu aprendi com o Senhor ontem, pela manhã, lendo a palavra, Deus falando no meu coração. A minha igreja tem buscado avivamento momentâneo. Tem buscado avivamento, aleluia, glória a Deus, para mostrar aquela assobianada no homem que está bem enquanto muitos estão morrendo dentro da igreja. Não estão no mundo, mas o mundo está dentro deles, dentro da igreja. Então nós precisamos todos os dias ser avivados, porque quando o dia não chegar, porque quando bater na minha porta o dia mal, quando eu abrir a porta o dia não chegar, ele vai falar: existe um templo do Espírito Santo dentro daquela casa, dentro da casa daquele homem. Amém? Isso é a palavra do Senhor, que diz assim: Jesus apacigua a tempestade, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E no mar se levantou uma tempestade tão grande que os barcos eram cobertos pelas ondas, e porém estavam dormindo. E os seus discípulos aproximou, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E disse: por que tens homens de pouca fé? Amém? Pode sentar. Quantas das vezes, irmão, nós estamos como esses discípulos? Nós até somos da igreja, mas não estamos na igreja. Alguém entende isso? Nós até participamos do ciclo de oração, mas nós não somos do ciclo de oração. Nós até pensamos que andamos com Jesus, mas nós não andamos com Ele. Sabe por quê? Porque nós ouvimos falar, mas nós não tivemos intimidade. Porque quando nós temos um amigo, irmão, nós temos intimidade, sim ou não? Porque você não vai contar a sua vida para qualquer um, vai ou não vai? Você vai saber com alguém que você sabe que vai guardar aquele segredo, né? Então servir a Deus é muito mais do que estar dentro do barco com Ele. Nós achamos que estamos no barco com Jesus, mas Jesus não está conosco. E antes de entrar na palavra dessa manhã, eu quero contar algo que aconteceu comigo no mês de dezembro, para edificar a minha fé e a sua fé. Porque quando nós colocamos a nossa fé em prática, o Senhor nos responde.
É porque nós dizemos que seguimos o Senhor, dizemos que somos adoradores, que somos cheios da presença do Senhor, mas nós não temos coragem, irmão, e nós não temos intimidade, aleluia, de fazer desafios e acreditar que Deus é o nosso provedor. Ali no mês de dezembro, nós estávamos no propósito, projetando ali na igreja, 12 dias de oração, 12 dias de campanha, e no último dia do ano, aleluia, o pastor, aleluia, glória a Deus, não o pastor tanto da congregação, mas o pastor que estava dirigindo o culto, aleluia, o pastor Eliezer estava ali com o carro quebrado, o pastor Cristiano, há algum tempo, e ali não tinha dinheiro para consertar aquele carro, e ele estava de favores, né? Aleluia, glória a Deus. E ali no último dia do culto, aquele pastor falou: irmãos, eu tenho esse relógio, eu ganhei ele, e hoje eu vou fazer algo que Deus me incomodou, mas o pastor não sabe. O pastor olhou assim, né? E falou assim: nós vamos levantar uma oferta missionária aqui hoje, para tirar o carro do pastor da oficina. E ali custava R$1.500 aquele conserto daquele carro. E uma certa feita, antes de acontecer isso, eu fui deixar o pastor em casa, e eu falei: pastor, cadê seu carro? E ele falou: o missionário está no conserto. E Deus falou: filha, pergunta para ele como é o conserto. Acabou, irmão, que eu não perguntei. Eu fui embora e esqueci. Por quê? Porque eu estava bem. Eu tenho um carro, o carro estava cheio de gasolina, então eu esqueci da prova do meu irmão. Mas quando Deus tem algo para fazer na nossa vida, irmão, Deus nos lembra. E naquele dia o pastor falou: irmão, quem vai ser o primeiro a ofertar na vida do pastor? Aleluia, glória a Deus. E ali se levantou um, se levantou dois. Eu não tinha dinheiro, irmão, minha conta estava negativa. E ali eu falei: ô Senhor Jesus. A minha filha: mãe, você vai dar o que você não tem? Eu falei: uai, eu não tenho, mas o desafio eu aprendi que é quando ele dói, né? E ali eu levantei. E ali o pastor falou assim: irmão. E aí quando eu cheguei no altar, algumas pessoas deram 50, algumas pessoas deram 20, pastor André. E quando eu cheguei no altar, Deus falou: você vai dar 1.500. Eu falei: 1.500? Da onde eu vou tirar esse dinheiro? Meu irmão, eu brigando com Deus no altar. E eu falei: Deus, eu não tenho 1.500, a minha conta é negativa, eu não tenho de onde tirar. Deus falou: você vai ofertar na vida do meu filho 1.500. E aí eu falei: vou dar 1.500. E ali o pastor falou assim: quanto missionário? Eu falei: 1.500. Quanto, irmão? 1.500. Irmão, o pastor saiu ali, ele foi ofertado na vida dele R$2.900. E ali eu ainda pensei, eu falei para Sara: se eu ganhar o relógio, porque depois ele ia fazer um sorteio, né? Ele me ofertou. Se eu ganhar o relógio, eu dou para o pastor. Irmão, não foi eu que ganhei, foi a irmã, e a irmã deu para o pastor. E quando eu sentei, o pastor falou assim: irmão, qual é o dia que vocês podem dar? Eu falei: eu vou dar hoje. Aí a Sara: mãe do céu, tu tá tranquilo. Olha, presta atenção, minha filha, né? Já estava negativo mesmo, irmão, vou ter logo cá. E eu falei assim: Senhor, e falei: vamos comer um crepe. O que é um crepe? Para quem deu 1.500, né? E vamos comer um crepe. E aí eu falei: quando eu cheguei em casa, eu dormi, eu fui dormir. Eu disse: não sei, Senhor, porque eu fiz. E eu não foi Deus. E aí eu cheguei em casa e fui dormir. Dormi a noite todinha, como se escrevesse R$1. E a conta negativa, R$1.560. E quem estava 60, né? Agora ficou 1.560. E aí eu falei para minha mãe, eu falei: quando você me empresta o dinheiro, só para mim depositar? Ela falou: empresta. E aí eu depositei o dinheiro na conta, né? E eu falei: Jesus, eu ofertei na vida do teu filho. E eu sei, Senhor, que tu és meu provedor. Eu sei, Jesus, Deus, que eu sirvo, eu tenho intimidade com o Senhor. Não foi um homem que soprou no meu coração e na minha mente. Irmão, quando foi no mês de dezembro, dia 23, pastora Cristiana, aleluia, glória a Deus, eu falei assim: eu vou parcelar a prestação do meu carro no cartão e vou pagar minha mãe. E Deus falou: filha, eu confio em mim, não parcela nada não, pode pagar o carro. E eu falei: Jesus, eu vou pagar o carro, não parcela nada. Aleluia, glória a Deus. Meu chefe, né, veio a nos visitar. Nós vimos aqui em Luciânia. Aleluia, glória a Deus. E eu falei: eu vou pedir para ele. Jesus falou: não pede, eu sou o seu provedor. E quando foi naquele momento, irmão, no outro dia, aquele homem mandou uma mensagem para mim. E nesse dia eu contei somente para uma pessoa. Porque quando Deus vai fazer o milagre, vai necessário muitas testemunhas.
Irmão, se eu tivesse a pequena fé naquele momento, eu não teria recebido aquela bênção. Aleluia, se eu falar para cima que eu me preocupei, eu não me preocupei. Aleluia, glória a Deus, porque eu sabia do Deus que eu servia. Eu sabia, irmão, da grandeza dele. Aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes Deus manda você abençoar alguém e você fica ali lutando com Deus. Aleluia, eu quero te dizer que Deus é dono da primavera, Deus é dono da mobiliária. Missionário, que é isso? Aleluia, glória a Deus. Eu gosto de desafio. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aqueles discípulos, eles se preocuparam. Aleluia, glória a Deus, porque o barco estava cheio de água. Aleluia, servir a Deus, irmão, é você, aleluia, adorar Ele em espírito e em verdade. É você amanhecer o dia, olhar para o céu e falar: Senhor, do alto vem o meu socorro, do alto vem o meu socorro. Servir a Deus não significa, aleluia, que o seu barco não vai encher de água. Não significa, pastora Cristiane, aleluia, glória a Deus, que vai até balançar para lá e para cá. Mas eu tenho a palavra de Deus para você nessa manhã. Aleluia, glória a Deus. Quando nós andamos com Jesus, Ele acalma o nosso mar. Sabe, alguém olha para você e fala assim: eu não acredito que aquela irmã ainda está de pé. Eu não acredito que aquele irmão ainda está de pé. Eu não acredito, aleluia, que tanta coisa aconteceu. E ela ainda está naquela consagração. Ainda está acreditando nos milagres. Porque os milagres não é para aqueles, aleluia, que está sendo gerado. Aleluia, glória a Deus, como foi ministrado ontem naquele culto glorioso. Avivamento, irmão, ele não começa dentro da igreja. Avivamento começa lá dentro da minha casa. Avivamento, pastora Cristiane, começa lá no meu particular com o Senhor. Talvez alguém olhe para você nessa manhã e fala: aleluia, você é um projeto falido. Você, aleluia, isso, a sua
quero te dizer que Deus ele quer falar contigo, Ele usa quem Ele quer. E no meio daquelas pessoas idosas, tinha alguém ali, tinha uma missionária aposentada, tinha alguém, pastora Cristiane, que era cheia da presença, tinha alguém que tinha perdido os filhos, que tinha perdido o convívio da família, mas tinha alguém que não tinha perdido o brilho do Espírito Santo. Aleluia. Quando eu cheguei naquele lugar para levar a palavra, eu recebi a palavra. Ela pegou na minha mão e falou: filha, por que tu me fala, Senhor, apressa em me socorrer? Por que tu tem pedido socorro? Sou eu, Deus, que anda contigo todos os dias. Sou eu, Deus, que te consola nessa manhã. Aleluia. Acalma o teu coração, porque eu estou no controle da situação. E aí eu olhei para aquela senhora, irmão, eu falei: meu Deus. E Deus falou para minha filha: aleluia, agora Deus, tudo tem um processo. Talvez você quer mudar o processo do Senhor nessa manhã. Talvez você quer mudar o rumo do processo. Talvez você, aleluia, Deus, nessa manhã você chegou aqui cansada. Irmão, aqueles discípulos que eu acho mais bonito na palavra do Senhor, que tem muitas pessoas que estão na igreja, mas não são da igreja. Como é isso, missionária? Tem muitas pessoas que estão na igreja, mas não vão para o céu. E dessa manhã eu acredito que nós estamos na igreja e somos do céu. Aleluia. Então, todas as vezes que o seu barco cheio de água, naufragar, furar, quebrar no meio, pode até morrer afogada, você vai lembrar que Jesus está lá. Aleluia. Ele é o seu socorro bem presente nessa manhã. E naquela manhã, onde eu fui levar uma palavra de amor para aqueles idosos, eu que saí de lá edificada, eu que saí de lá cheia da presença do Senhor. Então, nessa manhã, irmão, saia da zona de conforto, saia daquela zona que você fala: coitadinho de mim, eu não posso fazer nada. Deus não tem dó de coitado, Deus não tem dó de pessoas que estão no comodismo. Nós temos que levantar todos os dias, olhar no espelho e falar: eu não venci ontem, mas hoje é sábado e até meia-noite, aleluia, eu posso vencer. Então, que nessa manhã gloriosa, que você venha sair do raso, Aleluia. você venha mergulhar no fundo. Aleluia, Jesus. Fique com esse testemunho. Irmão, eu plantei, olha, se tem uma pessoa que eu aprendi que quando você planta, você ganha, o pastor André. Todas as vezes que eu planto na vida dele, Deus me abençoa. Todas as vezes que eu planto na vida de um profeta, Deus nos abençoa. Naquele dia eu estava orando, eu falei: Deus, estou precisando disso. Deus, eu preciso disso. Sabe, irmão? Quando você chama o Senhor para conversar, quando você chama para Deus para desabafar, aleluia, glória a Deus, Deus ele te abençoa e te honra. Não porque nós somos merecedores, mas Deus conhece a fidelidade do meu e do seu coração. Então, que nessa manhã você venha acreditar nas promessas do Senhor. Venha fazer, irmão. Aleluia, glória a Deus. Não venha fazer como aqueles homens. Eles até estavam com Jesus, andavam com Jesus, mas eles ainda não acreditavam nos milagres. Então nós temos que acreditar. Nós temos, irmão, que vestir a camisa. Naquele dia minha filha falou: mãe, como que você vai pagar esse dinheiro? Eu falei: sei lá. Eu não sei, Jesus. Teu filho está de pé. Teu filho precisa do carro, Jesus. E ainda tem mais, eu ganhei um relógio e dar para ele. E ele ganhou dinheiro, ele ainda ganhou o relógio. Ele ainda ganhou o relógio e ganhou o dinheiro. E Deus não mandou os 1.500, Deus mandou quase 3.000, pastor. Quase 3.000. Aquele homem, ele chorou como uma criança no altar. Aquele homem, ele chorou como uma criança, porque ele estava em propósito. Mas em nenhum momento ele pediu dinheiro para a igreja, ele não pediu nada. Eu acredito que ele pediu para o dono do ouro e da prata. Eu
Eu falei, Jesus, o que é isso? Como um carro novo, meu salário diminuiu, todo mundo morrendo, todo mundo trancado dentro de casa. E Jesus falou, compra um carro novo, filha. Está na hora de trocar o carro. Aleluia, glória a Deus. E eu falei, bora direito, né? E Jesus falou, filha, porventura tu não conhece mais a minha voz. Irmão, quando eu cheguei na igreja, Deus usou a irmã. A irmã não sabia. A irmã falou, porventura tu não conhece mais a minha voz. Eu falei, Jesus, amanhã é segunda, hoje a primavera está fechada. Amanhã eu vou comprar um carro novo. Aleluia, glória a Deus. Irmão, todo mundo perdendo emprego, todo mundo morrendo. Eu falei, não acredito que Deus vai mandar eu comprar um carro e vai me matar. Não vai, Jesus vai deixar eu dirigir. E eu fui, irmão, eu falei, vou com meu marido, vou comprar um carro. Ele falou, mulher, acho que não é melhor não, todo mundo está morrendo. Eu falei, eu não vou morrer. Eu vou morrer porque Jesus mandou comprar um carro. Eu vou comprar um carro. Aleluia, glória a Deus. Na época tinha um Uno. Eu já tinha quitado o carro. Aleluia, glória a Deus. E ali, nós fomos para a primavera aqui de Luciânia. Aleluia, glória a Deus. E quando eu fui no carro lá rodando, aleluia, naquela roda, eu falei, Jesus, só se for pro outro. Eu não quero carro velho, eu quero pro ano, Jesus. Aleluia, Deus falou, então escolhe, filha. Pode escolher. Aleluia, eu fiz proposta. Eu falei, Deus, se for de Deus, vai dar certo. Se não for, não vai aprovar. Menino, pegou, foi assim, cara. Botou o nome, parece que foi aprovado no céu. O vendedor falou, menina do céu, eu nunca vi um trem aprovado tão rápido. Quando botou seu CPF, não deu tempo nem de se arrepender. Não deu tempo, pastor. Aleluia, glória a Deus. E aí nós compramos um carro. Compramos um carro há 5 anos. Graças a Deus, passou esse ano, final do ano eu já quito. Eu falei, Jesus, eu quero estar antes do final do ano, Jesus. E aí, aleluia, glória a Deus, para testificar. Irmão, eu gosto de contar aquilo que eu vivi, não é aquilo que alguém viveu. E aí, quando eu cheguei com aquele carro, o diabo falou assim. O diabo falou, irmão, não foi Deus que falou, foi o diabo. Como é que você vai fazer? Olha, eu não comprar um carro, eu preocupado com a garagem. Preocupado com um pouquinho. Aleluia, glória a Deus.
Deus, ela é pobre de comida, ela é pobre de roupa. Porque a pessoa que não tem Deus, irmão, ela é pobre miserável, é verdade. Aleluia, mais um dia nós encontramos aquele da mão furada, nós encontramos aquele que viu em nós alguma coisa, nós encontramos aquele irmão, aleluia, que muda o teu cheiro, nós encontramos aquele, você já viu que crente é cheiroso? Aleluia, crente é cheiroso, irmão, aleluia, crente tem cheiro de natura, tem cheiro de moscado, crente não tem cheiro, aleluia, do amor, crente não tem cheiro do Espírito Santo, crente, aleluia, de verdade, quando ele sai do raso, vai pro fundo, ele não tem medo das profundidades, ele não tem medo de se afogar, ele vai, se joga e fala: Deus, tu és meu redentor, aleluia, então Deus nos resgatou daquele lugar, Deus não mudou a nossa história naquela cidade, Deus tirou o nosso nome da lama da sarjeta e nos colocou numa cidade de honra, com dupla honra, aleluia, Deus não tem como adorar um Deus desse. Mas todas as vezes que nós queremos olhar para trás, Deus tem: olha, da noite de medo. Nós não temos mais nem direito de desviar. Não. Sabe por quê? Porque o mundo não nos quer mais. Porque nós temos cheiro de Deus. Porque nós temos cheiro do céu. E o cheiro do céu atrapalha as coisas das trevas. Aprende isso, viu, irmão? O cheiro do céu atrapalha as coisas das trevas. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E para finalizar, aleluia, eu sou uma pessoa que eu sou grata a Deus. Gratidão, irmão, eu acredito que é um dom. Eu acredito que é. Aleluia. Há 23 anos atrás, que vai fazer agora 6 de junho, eu olhei para o trabalho de Deus, que é um trabalho. Às vezes você está lá no seu emprego, você está amaldiçoando aquele lugar. Às vezes você é dona de um salão, está arrumando o cabelo da cabeleireira, ou mulher minha filha, ou mulher minha chata, ou não sei o quê, está vendendo um sapato e está murmurando. Irmão, eu aprendi, sabe o quê? Eu estava sentada aqui, eu aprendi que nós somos. Há 23 anos atrás eu orava pelo meu chefe, disse: Deus, abençoa aqui. Senhor, se ele é rico, vai ficar mais rico ainda. Jesus, se ele é rico, faz ele ficar mais rico, porque aquele homem, você conversa com ele, você nem precisa tanto de riqueza daquele homem. Porque ele não é soberbo. O meu pastor André conhece ele. Aquele homem, ele senta com você, ele conversa com você de igual para igual. Irmão, aquele homem, ele é bonito por fora, ele é bonito por dentro. E a minha oração, pastora Cristiane, é essa: ele tem uma loja, Jesus prospera. Deus abre, a Senhor cria a situação para aquele homem abrir mais e mais porta. Irmão, aquele homem hoje ele tem mais de 50 lojas. Irmão, aquele homem hoje ele tem um grupo que eu olho e falo: meu Deus, o que é isso? Irmão, mas quando você senta com ele, você olha para ele olha para você, a primeira coisa que ele pergunta, ele fala: como você está, como a sua família está? Porque ele aprende que se a família do funcionário está bem, o funcionário vai bem. Se a família do pastor está bem, a igreja vai bem. Se a pastora está curada, a igreja é curada. E aí, aleluia, Deus foi lembrando. Ele está encontrando mais 50 lojas. E quando todo ano abrindo loja, quanto ele mais abre, mais eu fico feliz. Como assim? Mas você não é dona, mas eu faço parte daquela vitória dele. Aleluia, glória a Deus. E hoje, aleluia, só aqui em Brasília, aleluia, glória a Deus, nós estamos cuidando de 5 unidades. Eu cuidava de uma loja, hoje eu cuido de 5. Aleluia, a última loja foi a de Luciane aqui, viu? Aleluia, glória a Deus. Aonde com 3 anos Deus falou que ia mudar o meu carro.
Eu estava aleluia, falando, Deus, aviva o meu ritmo. Eu não chegava na igreja. Irmão, eu me lembro uma vez, irmão preso, pai morrendo de câncer, marido na cachaça, na prostituição. Irmão, não tinha ninguém prestado na nossa família. Eu falo para ele, irmão, e hoje nós somos convidados para ir. Viu, irmão? Nós somos convidados. E todo dia eu estava ali, bate e chuta a sainha, aquela sainha que você só tem ela. Aquela sandalinha que você só tem ela. E as irmãs falavam, você só tem essa saia, eu só tem essa saia. Aleluia. Só tem essa sandália, só tem essa sandália. Só tem, aleluia, glória a Deus, essa roupa, só tem essa roupa, irmão. Aleluia, mas eu acredito que Deus vai mudar a história. Aleluia. Aleluia. E quando eu chegava na igreja, eu chegava com tanta alegria. Irmão, mas não sei da onde saia tanta alegria. Eu não sei da onde saia tanta coisa boa. Quando eu visitava meu irmão na presença, ele falava, estou orando para me sair. Eu falei, de jeito nenhum. Eu estou orando para não se converter. Nem ele ficar 20 anos aí. Ele falava, vou mulher da palavra. Aleluia, quando chegava lá perto dele, eu bora, é Jezabel. Aleluia, eu quero tirar o profeta da presença do Senhor. Está orando para me sair do presídio. Eu falei, de jeito nenhum, estou orando para aumentar a sua pena. Aleluia, glória a Deus, estou orando para me sair. Eu falei, de jeito nenhum, estou orando para advogar e voltar mais uns 2 anos. Aleluia, o que é isso que o Senhor é? Porque Deus levou para a terra de Lodebar para tratar. Muitas das vezes os filhos nossos levam para a terra de Lodebar e nós vamos lá e tirar a nossa própria mão. Aí depois nós vamos ter que carregar a alça do caixão. Aleluia, glória a Deus, e falar, Deus, por que a promessa não se cumpriu? Porque nós colocamos a mão aonde Deus chega a mão. E eu era crente de verdade. Eu sou crente, mas naquela época, meu Deus, eu tinha fogo nas pernas. Aleluia, eu falava, Deus. Aí Deus foi abençoando, Deus foi abençoando, Deus foi abençoando. Não porque nós não somos crentes, mas todo o processo é algo, né, pastora Cristiane? Então, irmão, que nessa manhã, deixa Deus tratar. Deixa Deus tratar. Uma certa feita, o meu irmão falou assim, Tina, apareceu uma lei lá em Goiânia, a gente tem que pagar advogado. Talvez a chance de eu ganhar é 1% e 100%. E eu falei para ele, dinheiro não tem. Não tinha dinheiro, não tinha carro, não tinha nada. Mas nós tínhamos algo. Nós já tínhamos presença de Deus. Aleluia! E eu falei, dinheiro não tem. Isso é 1% a mais difícil ainda. Mas eu vou lá. E aí nós, eu vendi minhas férias, eu vendi minhas férias. E o gerente já sabia de todo o processo. Eu escutei dele. Eu falei, se eu disser que ele vai presidiar, vai mandar embora. E ele falou assim, eu já sei que você não vai preso. Eu falei, que tome. Irmão, já sabia da história de sábado. Irmão, o diabo revela as coisas ruins, viu? E ele falou, não se preocupe que eu vou te ajudar. Eu falei, amém, Jesus. E aí, nós tínhamos que ir em Goiânia. Eu mesmo fui levar o papel lá no Tribunal de Justiça em Goiânia. Aí arrumaram o carro, não sabia nem se o carro ia chegar lá. O carro, eu falei, meu Deus, será que eu vou chegar nessa cidade desse carro? O carro estourava mais do que todo o irmão falava, não se preocupa não, irmão, nós vamos chegar lá. Quando nós chegamos lá, irmão, quando eu cheguei naquele Tribunal de Justiça, aquele lugar tão grande, aquele lugar, irmão, aleluia, Deus, que as pessoas
E a minha oração é: se estiver preparado, vai ser aprovado. Se não estiver preparado, Jesus vai ser reprovado. Aleluia, glória a Deus. Para a glória do Senhor. Ali por poucos dias, por poucos meses, né, pastor André? Aleluia, glória a Deus. Nós recebemos ali. E era aquelas fichas jogadas no leilão, não tinha, pastor? Que você comprava uma ficha que era inteiro plano. Quando você jogava a ficha, acabava a ligação. Todos os dias eu comprava a ficha. Todos os dias eu comprava a ficha e ficava lá. Eles nem davam. E vamos, acho que nem olhava no processo. Mas um dia Jesus falou assim: hoje eles vão olhar. Aleluia. Porque eu vou visitar o juiz do juiz. Aleluia. Aí você fica com essa cara de peixe morto. Ainda não foi comprar seu carro, ainda não foi na primavera, ainda não foi se inscrever na faculdade, ainda não foi, irmão, comprar uma casa, ainda não foi, irmão, aleluia. Por que, irmão? Você está acreditando Deus muito certo, irmão? E o mesmo promotor que pilhou é o mesmo promotor que teve que mandar a falar de soltura. Aleluia. E aí? O homem da terra tem que obedecer a Deus, tendo ele sido romano. Então, nessa manhã eu quero que os irmãos levantem, vamos agradecer ao Senhor pela bondade dele. E toma coragem. Saia do riso e vai para o fim. Saia do riso e vai para o fim. Saia do raso. Eu não sei qual é o seu projeto 2026, mas eu quero te dizer que Deus, Ele é o Deus da profecia. Ele é o Deus que é o nosso. Ele é o nosso. Ele que nos mantém. Ele se cuida de nós. Aleluia, glória a Deus. Deus querido, Deus amado, para essa manhã. Pai, eu te louvo, Deus, por essa palavra, por esse testemunho. Pai, abençoa, Pai, a liderança dessa igreja, pastor André, pastor Cristiano, as irmãs, Pai, que estão à frente, meu Pai, dessa consagração. Senhor, muda a história, Senhor, muda o cativeiro de cada irmão nessa manhã, Pai. Senhor, seja conosco.